assunto agora é saúde. O Dezembro Vermelho é um mês dedicado à luta contra a AIDS e para conscientização sobre prevenção, tratamento e os desafios também, os estigmas enfrentados pelos pacientes. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com a médica Juliana Barreto, que é infectologista. Juliana, seja muito bem-vinda ao Manhã Bandeirantes. Bom dia. Oi, Fernanda, bom dia, é um prazer estar aqui com você, que eu já gravei várias entrevistas com você. Verdade, já batemos papo prazer estar aqui na Rádio Bandeirantes, sempre com o Pedro, com todo mundo. Juliana, me diga uma coisa, já avançamos muito no tratamento, né? Os pacientes com AIDS, eles têm tido uma boa qualidade de vida, desde que se comprometam de fato com esse tratamento, né? Com certeza, Fernanda. O sucesso para a vida do HIV ser normal, do paciente que vive com HIV, é a adesão à terapia antirretroviral. Então, assim, é tomar o remédio todo dia. Porque já se sabe que o HIV é uma doença crônica, né? Então, igual uma pessoa que tem pressão alta, diabetes, ela tem que tomar o remédio todo dia. Então, o paciente portador de HIV também tem que tomar o remédio todo dia, principalmente para que evite que esse paciente evolua para AIDS, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é diferente de ser só um portador do HIV. Antes a gente tinha um paciente com a doença, um paciente estereotipado, né? Você olhava e ele tinha aquele aspecto de uma pessoa que era portadora da doença. Com o avanço do tratamento, isso mudou muito. É uma pessoa normal, aparentemente sem um problema de saúde, e isso leva a uma reflexão. Quem tem AIDS não está escrito na testa, né? Então, é preciso se prevenir contra a doença, porque é uma pessoa que você não imagina que tem a doença, porque ela está ali tomando os medicamentos de forma adequada, ela pode ter a doença e pode transmitir. Falou tudo, Fernanda, é exatamente isso. A AIDS não tem cara, HIV não tem cara, né? Então, hoje a pessoa que se cuida tem uma vida plenamente normal. É preciso se prevenir sim nas relações sexuais, porque o abandono do uso do preservativo sexual está assim super em alta. As pessoas não estão usando preservativo sexual. Então acaba que a gente vê muito aumento do número de casos de sífilis, por exemplo, que é muito mais fácil pegar, mas é dessa mesma forma que se pega o HIV. Então, a gente também tem visto um diagnóstico muito elevado do HIV em pessoas jovens, né? Principalmente homens que fazem sexo com homens, mas também em todo tipo de relação entre homens e mulheres, pessoas casadas. Então, a gente vê realmente esse aumento de diagnóstico. É importante eu ressaltar que há uma diferença entre o portador do vírus HIV, a pessoa que vive com HIV, da AIDS. A AIDS é quando a pessoa que vive com HIV, que não aderiu ao tratamento, possivelmente, ou fez um diagnóstico já muito tardio, e abre com um quadro de doença oportunista, que a gente chama, que já mostra aí que ela tem uma taxa de defesa, que são os linfócitos CD4, já baixos, levando a essa possibilidade maior de doenças oportunistas e, lógico, acarretando um risco maior de óbito. Mas o portador de HIV, que faz adesão ao tratamento regularmente, vai ter vida longeva como outras pessoas, pode fazer sua atividade física normal, ter vida normal. Importantíssimo falar para o parceiro que vive com HIV, né, que ele tem HIV, para que seja tomado todos os cuidados para não transmitir, e para que também essa outra pessoa, o parceiro, tenha conhecimento disso. Isso é muito importante. A pessoa pode ter o vírus e nunca desenvolver a doença, por exemplo, Juliana? Ela pode ser portador do vírus e nunca ter AIDS, sim, porque ela pode ter ela nunca vai deixar de ter o vírus no momento que ainda não temos cura, né? Só se descobrir a cura. Então, mas ela aderindo ao tratamento, ela não vai ter as doenças oportunistas, né? Vai ter a mesma susceptibilidade de uma pessoa normal, porque ela não tem a taxa dos linfócitos CD4 e CD8, que são as células de defesa baixa, ou seja, ela não tem um estado de imunodepressão. Ela tem só o vírus, mas entra sempre o portador do vírus HIV com CD4 alto, ele sempre vai entrar nos grupos prioritários, por exemplo, para vacinação,
nessa questão. Ele sempre tem que estar com a vacina em dia, sempre tem que estar mantendo toda a sua saúde em dia para evitar evolução de doença para AIDS. Você tocou num ponto importante, que é a alta prevalência do vírus em jovens, em adolescentes até, às vezes, que não fazem uso do preservativo. Sim, hoje nós temos a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição sexual. Antes, até há 2, 3 anos atrás, ela era liberada só para pessoas de risco, que eram consideradas pelo governo federal de risco, como se era profissional do sexo, se era homens que fazem sexo com homens que um já era portador do HIV, nesse sentido, se um parceiro já era, o outro não. Agora, hoje, a PrEP, já há 2 anos, ela já é liberada para toda a classe, todo mundo que quiser tomar PrEP, só que as pessoas esquecem de usar o preservativo. Então, se tem relação de risco, tem que usar a PrEP e o preservativo, porque a PrEP só previne contra o HIV e o preservativo contra as outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, a combinação dos dois é a prevenção perfeita. E a gente lembrar que hoje os tratamentos são muito eficazes contra o HIV, mas ainda não tem cura. Portanto, é muito mais interessante se prevenir. A PrEP pega no posto de saúde? A PrEP pega nos centros de referências, não é no posto de saúde. O posto de saúde vai encaminhar para os centros de referência, mas é tudo pelo SUS. Maravilha. Juliana, obrigada pelos esclarecimentos, obrigada pela entrevista, viu, minha querida? Seja sempre muito bem-vinda aqui. Obrigada, Fernanda. Vamos lutar aí todo o tempo, mas principalmente nesse Dezembro Vermelho, pela conscientização na luta contra o HIV. Muito importante essa bandeira. Obrigada.